Oi, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui no nosso momento da palavra, na nossa reflexão diária. Mais uma terça-feira, né? Nós queremos estar aqui comentando alguns versículos da palavra de Deus. Hoje vamos comentar sobre o começo ali do capítulo 6, que o escritor dos Hebreus escreveram para o nosso aprendizado, porque a Bíblia diz que tudo que foi ensino tudo que foi escrito é para o nosso ensino, que foi escrito. Então, é para nós aprender com isso. Ali, no capítulo 6, o apóstolo Paulo está dando instruções a Timóteo, que ele vai edificar aquela igreja ali, ele vai instituir diáconos, presbíteros, liderança, de um modo geral. Pastores, e ele está explicando porque na igreja já existia ali umas controvérsias, já existia algumas coisas que não estavam em conformidade com a palavra de Deus. E ele começa dizendo, Hebreus capítulo 6, primeiro versículo, ele começa dizendo, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Logo depois, claro. É tão importante que tudo isso aqui é ensinamentos sobre imposição de mão, o que é imposição de mão, o que é falar sobre obras mortas, coisa que não adianta, coisa que não edifica. Tudo isso é um ensinamento muito sério. Mas o apóstolo Paulo encomenda a Timóteo porque era ali que estava havendo um entrevero muito grande na igreja. Umas pessoas queriam ensinar coisas deles, coisas que eles tinham aprendido e tinham rejeitado, e agora eles queriam viver da maneira deles. Aí no versículo 4 ele diz uma coisa mais importante, quer dizer, olha o tanto de coisa que ele deixou muito séria lá. O fundamento de arrependimento de atos que conduzem à morte, né, de obras mortas. Vamos deixar um pouco isso aí. Olha, Timóteo, se detenha nesse negócio aqui, porque não é fácil. Isso aqui é mais sério ainda no momento, o que está acontecendo nessa igreja. E é o que tem acontecido muito por aí. Ele disse assim, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois, para si mesmos, estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Parece um versículo fora do assunto? Só que não é, né? Não é. É completamente... Ele está falando para essas pessoas. Ele está comparando essas pessoas com um terreno. O terreno, ele vai frutificar. A terra vai frutificar, mas uma terra boa, você prepara ela, aduba, e ela produz cada vez melhor. Mas tem terra que não tem jeito, só produz cardos, cactos, coisas ruins, que não servem, erva daninha. O fim dessa terra é ser queimada, não serve para nada. Não é cuidada, não é tratada como hoje. Não é tratada como hoje. Entendeu? Então, tem muita gente por aí ensinando heresias.
Tinha naquela época, você vê que coisa, né? Tinha naquela época, Paulo tinha, isso aqui é uma carta, ele não está presente, senão não era carta. E ele escreve a Timóteo porque ele está sabendo o que está acontecendo lá. Porque o Espírito Santo revelou, opa, não vamos esquecer que o Espírito Santo revela realmente. Mas não vamos esquecer o princípio que aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai estar fazendo por mim nem por você. Paulo tinha pessoas que cuidavam ali para ele, e ele saía, deixava, vamos chamar de olheiro, pessoas vendo como é que estava andando a igreja e transmitia para o apóstolo Paulo. E Paulo confiava plenamente naquilo que eles falavam. Então Paulo sabia o que estava acontecendo ali, né? O Espírito Santo, ele falou todas essas coisas através de Paulo, porque essa palavra não era só para os dias de Paulo, não era para a igreja nos dias de Paulo e Timóteo, é para hoje. Vou voltar a falar tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. O Espírito Santo, esse ia mais além do que a preocupação do apóstolo Paulo. Ele ia mais além. O Paulo pregava no presente dele, ali para os remanescentes dele. Mas o Espírito Santo usou todas as cartas que ele escreveu para mim e para você, para a igreja dele hoje. Ainda hoje é assim que funciona. Só que ainda hoje tem rebeldes, tem pessoas pregando heresias, sabe? Aí é momento de dar uma parada, sabe? A pessoa que já estava andando até um pouco adiantado, ele se esquece de muitas coisas que está na palavra de Deus e vai fazer o que ele quer fazer. Ele se esquece, ele está aprendendo, ele aprendeu coisas que não está usando o que ele aprendeu, porque ele prefere usar as metodologias que ele ou inventou ou aprendeu de alguém, esquecendo que a palavra de Deus é que é a verdade. E ele termina ficando tão longe que é difícil, porque ele já foi tudo isso, ele já entendeu tudo isso, ele já compreendeu a imposição de mãos, ele já compreendeu sobre os dons de línguas, de orar em língua, de profetizar, ele já compreendeu qual foi o resultado da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas agora ele está tirando todo mundo disso aí. O que eles podem tirar, eles estão tirando porque eles estão ensinando falsas doutrinas. Amém? Glória a Deus. Eu quero que nós prestemos atenção com muita seriedade a esse assunto. Vamos parar com essas metodologias, com esses... esse ensinamento de pegar coisas que facilita segundo o pensamento da pessoa. Não, mas eu vou usar isso aqui porque facilita para a pessoa aceitar Jesus. Eu vou fazer a festa na igreja assim, assim, eu vou trazer... Estou dando um exemplo aqui bem chulo. Eu vou trazer um cantor do mundo porque o povo gosta muito dele. Então, eu só vou pedir para ele não cantar a Eguinha Pocotó, mas que ele cante outras coisas. Porque aí a igreja enche, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, gente. Quer dizer, as pessoas gostam de usar jargão em cima de versículos sérios, em versículos verdadeiros. Todos são, né? Todos são. Mas não é para ser usado de certa maneira, não. A Bíblia está lá escrito, lá, Judas se matou. E em outro lugar você vai ler, faça o mesmo. Você vai fazer o mesmo porque está escrito, pega uma coisa sem contexto, pega um versículo solto, desalinhado, desalinhavado, né? Não pode ser assim. E tem gente fazendo heresia em cima de versículos isolados. Era isso que eles faziam lá, sabe? O apóstolo Paulo ficou sabendo das heresias que estavam sendo pregadas ali. Ele disse, olha, vamos parar com esse ensinamento aí. Vamos parar e vamos olhar para esse povo aí. Vamos parar com o ensinamento, por enquanto, de imposição de mãos. Isso nós faremos, se Deus permitir, nós vamos voltar a fazer. Mas agora tem coisa que é bem mais importante.
porque não estão pregando a palavra de Deus, estão pregando heresias. Meu Deus, o que tem de heresias hoje nas igrejas, infelizmente. Mas tem as igrejas sérias que não pregam heresia. Eu quero aconselhar você a ler a Bíblia, a ter entendimento na Bíblia, procurar uma igreja séria, porque o Espírito Santo, se você ler, ele vai te mostrar os textos que você leu e o que o camaradinha lá falou, ou a camaradinha falou, e não está condizendo com aquilo que você leu. E você vai tirar suas próprias conclusões, mas vai tirar certo, porque é o Espírito Santo te mostrando. Tem muita gente caindo na telha de aranha, e depois de cair, é um emaranhado que ele não vai conseguir sair. Amém? Glória a Deus. Olha, eu deixei essa palavra aí, eu não sei se eu tenho essas autoridades para ficar exortando, pois eu não tenho um curso de teologia, eu não tenho uma carteirinha no bolso para te apresentar e dizer quem está falando é o pastor fulano, mas eu tenho o Espírito Santo e eu não falo nada por mim mesmo. Eu digo assim, apesar de mim, Senhor, usa-me. O que o Senhor trouxer na minha garganta, na minha boca, é o que vai sair. É o que o Senhor trouxer. Então, acredite em Deus e acredite também em mim. Eu não estou falando de mim mesmo, tá bom? Não estou falando de mim. Preste atenção. E se você gostou ou se não gostou, eu vou pedir do mesmo jeito. Você é cristão ou não, eu vou pedir do mesmo jeito. Para você compartilhar esta mensagem, para você comentar esta mensagem, para você deixar o teu likezinho lá, para que o YouTube considere e mande para outras pessoas, né? Indique o meu vídeo. E, principalmente, faça a tua inscrição. Faz a tua inscrição lá, bate no sininho, toca no Para Todos e Deus te abençoe. Mas não esqueça, deixa algumas coisas para trás para não cair na esparrela que vem acompanhada de heresias, de idolatrias, de coisas que não agradam a Deus. Mas não esqueça da palavra de Deus. Siga o que está na Bíblia. Tá bom? Deixa esse negócio que estão falando para você. Alguém contou porque o avô contou para ele, e o tio também sabia, eu também tenho a obrigação de saber. Isso não funciona. Deus abençoe. Até a próxima.